Continuando, irmãos, a parte 2 do Miguel e Alcha, que é a mesma pessoa, que vamos ver aqui o livro de Judas. Anota aí, vai anotando, vai procurando junto comigo, vai confirmando, vai comprovando. Essa parte 2 nós vamos ver que diz aqui no livro de Zacarias 3, nós lemos no final da parte 1, que é o anjo do Iau disse a Satanás, que Iau te repreenda, que o Criador, o meu Pai, o único, te repreenda, não é? Então, vamos ver agora Judas 1, Judas 1, 9. Bíblia de Jerusalém. Vamos ver aqui. Vamos ver a Bíblia de Jerusalém. De Jerusalém. Judas. Judas. 9. Que diz assim, ó. Nem mesmo o arcanjo, olha como essa tradução já tá falando o arcanjo. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Criador te repreenda. Lembram o final do vídeo 1? Então, este versículo ele enfatiza a humildade e a confiança em Iau, o Criador. Mesmo em situações difíceis, devemos confiar, não é mesmo? Então, irmãos, mostra que os dois são a mesma pessoa. Viram? Como que aqui no dicionário que eu mostrei a vocês lá no primeiro vídeo, que esse dicionário bíblico Wycliffe diz aqui, ó, o Miguel, ó, o nome Miguel. Pesquisem, dicionário Wycliffe, página 1266. Pesquisem o que significa o nome Miguel e o que significa o nome arcanjo. Vamos ver o que significa o nome arcanjo? O significado do nome arcanjo significa o líder, o comandante, aquele que vai na frente. Josué 5:3. Então, irmãos, Mical, que é Miguel, o arcanjo, é Yahshua. Então, quando Yahshua disse em Apocalipse 3:12, escreverei o meu nome nas testas dos vencedores. O meu nome, escreverei o nome do meu Pai e o meu novo nome. O que ele quis dizer com o meu novo nome? Porque o nome dele sempre foi Miguel. E depois, quando ele veio, que ele pereceu lá, derramou o seu sangue por nós, ficou pregado lá no madeiro, o nome dele é Yahshua. Então, é um novo nome que será escrito nas testas dos vencedores. Então, irmãos, essa palavra é muito linda, não é mesmo? Então, vamos ver Apocalipse 3:12, não é? Apocalipse 3:12. Vamos ver aqui. Bíblia.
Apocalipse 3, 12. Então, vamos ler juntos? Então, vamos ler. A quem vencer, esse é o Machia falando, o Mical, o Miguel, o arcanjo. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Iau, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu pai e o nome da cidade do meu pai, a nova Yerushalayim, que é a nova Jerusalém, que desce do céu, o nome do meu Iau e também o meu novo nome. Viram? Então, o meu novo nome, se o nome dele antes era Mical, Miguel, o arcanjo, agora passou a Yahusha no momento que ele nasceu e pereceu por nós no madeiro, não é? Então, nós encontramos também em Daniel 8:11, anota aí que é para vocês pesquisarem. Apocalipse 1:5, Yahusha é o príncipe. Miguel também é o príncipe. Lembram do dicionário? O príncipe principal dos príncipes, ele é o príncipe. Então não existe os arcanjos, é o arcanjo, os anjos, os querubins, os serafins. Os é só para a hierarquia abaixo do Yahusha. O arcanjo é um só e não existe outro. Então, quando diz ali que ele falará com voz de arcanjo, a voz do arcanjo é a voz dele mesmo, porque ele é o próprio arcanjo Mical, porque ele não poderia falar com voz de outro, porque Yahusha ia usar a voz do outro lá, do anjo, para falar quando ele voltar. Então ele seria maior que ele, o outro. Não existe ninguém maior que Yahusha, o nosso Machia. Ele é o Machia. Ele é o nosso Salvador. Ele é o ungido, o enviado. Tanto que o nome Machia significa o enviado. Não é? O enviado do Pai. Então, irmãos, na Bíblia Testemunhas de Jeová e na Bíblia dos Adventistas, eles até que traduziram direitinho, porque em Daniel 10:13 diz o arcanjo, no singular. Então tem uma palavra no hebraico, harsar, que significa o princípio, o príncipe no hebraico, o príncipe. Então o princípio. Então prestem atenção, Yahusha é ainda, não é? Porque ele só trocou o nome. O Mical, o arcanjo Miguel, que está com o Yahweh, o nosso Criador, desde lá do princípio. Então, Adão também era a tipologia do Yahusha. E o arcanjo Miguel também. Irmãos, então isso é muito lindo, e isso é porque não leem, não comparam, os religiosos não leem a Bíblia quase, e também não comparam, não querem ter o trabalho de comparar tradução com a Bíblia mais fiel, com a palavra, com enciclopédia, com dicionário e com outras palavras, como pergaminhos e papiros e a própria escritura original hebraica antes de ser Bíblia. Então, irmãos, olha a importância de compararmos para vermos que em Apocalipse 1:5 e Apocalipse 1:5 diz: Yahusha é príncipe e Miguel também é príncipe. Então, vou mostrar para vocês aqui que, deixa eu ver aqui, arcanjo, como eu disse a vocês, o significado é líder, o comandante, aquele que vai na frente. Então isso está em Josué 5:13, não é? E anjos, serafins, querubins são muitos, estão abaixo do arcanjo. Então,
1 Tessalonicenses 4,16, vamos ler o que diz. 1 Tessalonicenses 4,16, vamos ver. 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos ver. 1 Tessalonicenses 4,16. Aqui. Ó. Porque o mesmo, aqui diz, nessa Bíblia aqui é a tradução online. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta do Criador. E os que morreram em Cristo, que diz nessa tradução, não é? Nós sabemos que não é Cristo, porque Cristo é uma palavra grega. Então, os que morreram em Ialcha, vamos ler de novo. 1 Tessalonicenses 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta do Ial. Então, o mesmo Ialcha descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, Miguel, e com a trombeta do Ial, e os que morreram em Ialcha, no Machia, no caso, ressuscitarão primeiro. Por quê? Os que dormem ressuscitarão, ou melhor, voltarão a viver, serão ressuscitados, porque os ímpios não ressuscitarão, os ímpios não acordarão, porque os ímpios morrerão para sempre, porque eles não estão no Mashiach. Então, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Criador nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Mashiach. Então, irmãos, vejam que lindo que é esta palavra, não é? Então, a Bíblia Almeida, ela traz essa tradução errada. Ela, se vocês tiverem aí, vocês comparem com outra, porque ela traz ela errada. Então, Apocalipse 12, 7, Miguel e seus anjos, diz, ó. O arcanjo Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás. Então, o arcanjo e seus anjos, como eu disse, ele é a hierarquia, ele é o mais importante, ele é o chefe, ele é o líder, ele é o que comanda. Os anjos, os serafins, os querubins, ele é o arcanjo, não é? E a hierarquia vem descendo. E são aqui citados, ó, Apocalipse 12, 7. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás. Em Mateus 24, 31, também, vamos ver o que diz em Mateus 24, 31. Para aí, vamos ver aqui. Mateus 24, 31. Vamos botar aqui para... Vamos ver. Mateus 24. Vamos ver. Ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então, eles juntarão seus escolhidos. O arcanjo enviará os seus anjos. Viram? Que legal, não é?
Olha, essa palavra é uma prova de que o arcanjo é um, não existe outro. Então, Salmo 91, 11. Nota aí, vai comprovar, vai procurar também. Salmo 91, 11. Miguel dará ordem aos seus anjos. Então, mais uma prova de que ele é o Miguel, que ele, Yahshua é o Miguel. Ó, 1 Tessalonicenses 4,16 que eu recém li. A tradução mais fiel diz: o próprio, o Yahshua, descerá com voz de arcanjo. E aqui também fala da tribulação, não é? Tribulação no final dos tempos. E Daniel 11 também fala da tribulação. Daniel 12, aliás, desculpa. Daniel 12 também fala da tribulação. Então, é o mesmo, tá falando do mesmo arcanjo, do mesmo assunto. A mesma passagem, ó. Mesma coisa, vamos ver aqui. Daniel 12. Daniel 12. Vamos ver. O que diz? Vamos ler juntos. Daniel 12. A Bíblia NVI. Ó, a época do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, a todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então, como eu disse, os ímpios não ressuscitarão, aí eles morrerão mesmo, porque a Bíblia cita 2 mortes. Os que morreram em Yahshua, eles não estão mortos, eles dormem, estão dormindo, não são cônscios de nada, porém eles dormem, não morreram ainda. Poderão voltar a viver. E os ímpios não voltarão a viver. Morreram, ímpios serão, porque os ímpios não se arrependem. Não é? Então, ímpio não dorme, ímpio morre. Crente, os crentes dormem no pó da terra. Então, só existe um arcanjo, Miguel, Micael, no hebraico é Micael o nome dele, que trocaram para Miguel, não é? Os tradutores paganizaram o El no final, que nem Israel, e Israel é Israel, e aí ficou Miguel. E Yahshua é o novo nome do Micael, do Miguel. Então, Miguel é o mesmo Yahshua, comprovado está. Que ele se levanta lá no Antigo Testamento e que na Nova Aliança, no Apocalipse 12, cita ele e cita em outros lugares também. E ele é o filho da Betulá, da Virgem, que ele é o Yahshua. O outro, o Emanuel, é o filho da Alma, da jovem, que é o anticristo, o antimashiach. Então, irmãos, tenham a certeza que Micael, o arcanjo Yahshua, voltará nas nuvens e a batalha dele contra o Satanás será por nós novamente e ele vencerá e nós seremos salvos. Aqueles, os que forem sábios, diz aqui ó, Daniel 12, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Nós somos as estrelas de Abraão. Lembram que o Eterno disse, o Yahweh disse, Abraão, farei de ti uma nação tão mais populosa que as estrelas do céu, que a areia do mar. Então, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Ó, final dos tempos, viu? O livro está selado.
até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel falando, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Por quê? Porque Yahshua, ele coloca um pé na água e outro na terra, e dali ele com um sopro ele combaterá Satanás, não é? E fará todas essas maravilhas à sua volta. E o homem vestido de linho, que a escritura cita, sempre foi o Mashiach, o nosso Salvador, o enviado, o ungido, o Redentor, o Mashiach. Esperemos que ele voltará. Yahshua HaMashiach vive! Aleluia! Gratidão, irmãos. Yahshua e Yah abençoe a todos.